Aleluia. Boa noite, gente. Vocês estão bem? Aleluia. É um prazer estar aqui nessa casa mais uma vez, poder celebrar aquilo que Deus tem feito nesse projeto que é dele, poder ver pessoas novas, rever antigos amigos e ver que a obra do Senhor não tem parado nesse lugar. E eu estou muito feliz de estar aqui. Muitas lembranças, né? Fico emocionado. Né? Muitas lembranças de tudo que Deus fez aqui, tudo que Deus semeou em nós e aquilo que Ele continua fazendo. E estar aqui para mim é uma honra e é compartilhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida, na minha família, na minha vida, na vida de Jaqueline, que tem muito a ver com aquilo que foi semeado nesse lugar, na nossa vida. Há muitos anos atrás, alguns anos atrás, eu ouvi uma palavra aqui, foi lá em cima, e era uma palavra sobre 40 milhões de sementes. E nesse lugar existe uma palavra que Deus iria levantar pessoas que iriam espalhar sementes pelas nações. Espalhar sementes por cidades, lugares. E aquilo que Deus tem feito nesse lugar, a gente não tem noção do que Deus está propagando nos lugares. Né? Aí, não quero incentivar ninguém, não, mas eu fiz uma tatuagem aqui, ó. É um Brasil, mas tatuagem errado, tá? Os jovens aí, adolescentes, não faça tatuagem. É muito bom. E eu fiz uma tatuagem aqui, mas eu tenho concessão especial, você não pode. Aí, é o Brasil, uma mão, e uma mão liberando sementes aqui. E, para mim, como eu disse, é uma honra. E tudo aquilo que temos vivido em Deus nesses dias tem a ver com o tempo de preparação que nós passamos aqui. E fomos enviados para fazer aquilo que Deus queria. Nem eu, nem ninguém tinha noção do que ia acontecer, mas Deus tem sido bom. Então é uma honra e eu queria deixar isso registrado. Esse lugar é um lugar de envio. Esse lugar é um lugar apostólico. Esse lugar é um lugar de liberação de semente para as nações. Amém? Então, é isso aí. Deu uma semi-chorada, mas vamos ver o que vai dar. Nesse mês, nós estamos lançando um livro chamado Princípios da Batalha Espiritual. É o segundo lugar que eu trago esse livro. Na verdade, essa é a primeira conferência que a gente está fazendo aí. Você já tem, né? E vai abrir a porta das conferências aí agora, e a gente vai começar a viajar a alguns lugares para divulgar o livro. E nós estamos lançando esse mês Princípios da Batalha Espiritual, 12 verdades de como vencer em Cristo Deus dessa era. Por que eu escrevi esse livro? Tem a ver com o que eu vou falar aqui esses dias. Eu acredito que Jesus está voltando. Quem acredita nisso aqui? Mas quem acredita de verdade? Amém. Então, beleza. Se nós acreditamos que Jesus está voltando, nós precisamos entrar num lugar de preparação. Porque tem 3 coisas que vão acontecer, que a Bíblia diz que vão acontecer antes de Jesus voltar. E aqui eu vou abrir um parênteses. Eu vou falar coisa pra caraca. Vou citar um monte de texto. E se eu fosse você, eu anotava. Porque nem eu sei tudo que eu vou falar aqui, nem eu sei o que está escrito. Então, seria bom se você anotasse. Fecha o parênteses. Tem, então, três coisas que vão acontecer antes de Jesus voltar, que é certo, que a Bíblia diz. Uma delas antes de Jesus voltar, Apocalipse capítulo 12 nos revela que vai haver a maior batalha espiritual da história da humanidade. A maior resistência do império das trevas que o mundo já viu
vai acontecer nos dias que vão preceder a vinda de Jesus, onde vai se levantar o antimessias, um anticristo que vai ser um homem, que vai arregimentar um sistema que vai ser político, vai ser religioso, vai ser militar e econômico, que vai se levantar na terra para lutar contra tudo que remete a Deus. E o anticristo que vai operar na terra sob o poder do dragão, sob o poder de Satanás, ele vai ter 3 alvos para destruir. Alvo 1, família. O maior alvo do diabo nesses últimos dias, dos últimos dias, é a família, porque a família é a estrutura que Deus escolheu para revelar a sua justiça na terra. Segundo alvo, Israel. Então, Satanás vai querer se levantar para destruir Israel. E terceiro alvo, a igreja mundial. Então, eu quero afirmar que nós estamos diante do maior nível de batalha espiritual que o mundo já viu. E nós precisamos nos preparar para lutar essa batalha. Por isso eu escrevi esse livro, que é um guia de como se preparar para o fim dos tempos. E tem uma diferença aí, só para você entender, quando você fala de livro de batalha espiritual, o pessoal já fala assim, o livro de demônio, né? Livro que vai ensinar os nomes dos capetas, os segredos da maçonaria, os segredos do satanismo, e blá, blá, blá. Não. Então, esse livro ele não fala sobre Satanás, ele fala sobre Cristo. Porque, por muito tempo, todo o ensino sobre batalha espiritual era baseado em um ex-satanista, um ex-maçom, um ex-alguma coisa, ex-não sei o quê. E tem livros de batalha espiritual que são entrevistas com demônios, onde se escreve o que o demônio ensinou para ensinar a igreja o que deve fazer. Então, eu escrevi esse livro em parceria com meu amigo Douglas Gonçalves, do Dizescope. Alguém conhece o Dizescope aqui? Ah, legal. E o objetivo é como vencermos em Cristo a batalha do fim dos tempos. E por que nós não focamos em Satanás nesse livro? Porque, pensa comigo, se um ex-satanista aprende os segredos do diabo com o diabo, no satanismo, aí ele se converte, aí ele traz os segredos do diabo que ele aprendeu com o diabo, e escreve um livro. Aí a igreja está sendo discipulada pelos segredos dos que ele aprendeu no satanismo dentro da igreja. A pergunta é, quem está discipulando a igreja sobre batalha espiritual? O diabo. Então nós precisamos inverter o nosso entendimento, nós precisamos conhecer a Cristo. A batalha do fim dos tempos não tem a ver com quanto você conhece do seu inimigo, tem a ver com quanto você conhece de Cristo. Mas eu preciso saber os segredos do grau 33 da maçonaria. Querido, você não tem que saber nada do que acontece na maçonaria, você não tem que saber os rituais da feitiçaria, você não tem que saber o nome do principado, do Exu, de sei lá de quê. Você tem que conhecer a Cristo. É assim que nós vamos lutar essa batalha. Cristo, ele repreende uma igreja em Apocalipse, dizendo, vocês se apegaram em conhecer as profundezas de Satanás. Ele repreende uma igreja, porque ela se aplicou em conhecer as profundezas de Satanás. Tem gente hoje que está gastando mais tempo para conhecer sobre Satanás do que conhecer sobre Cristo. Então, nós precisamos conhecer sobre Cristo. Então, esse livro é um guia de como lutarmos essa batalha. Esse livro é um livro sobre escatologia, sobre fim dos tempos, sobre como resistir nesse tempo. Então, esse é o livro Princípios da Batalha Espiritual que estamos lançando. Quem já leu o meu primeiro livro? Então, esse aqui é muito mais agressivo e vai deixar você maluco. Então, fica a dica. O primeiro é leve. Então, tem uma segunda coisa que vai acontecer antes de Jesus voltar, que é certo, que a Bíblia diz, que vai ser o maior derramamento do Espírito da história da igreja. O maior avivamento que o mundo já viu vai acontecer nos dias que precedem a vinda de Jesus. Agora vem comigo, olha que loucura. Ao mesmo tempo,
onde vai haver a maior resistência do império das trevas, vai acontecer o maior avivamento da história. E o nome disso é grande tribulação. Se alguém te ensinou que grande tribulação era algo ruim, você aprendeu errado. Grande tribulação é algo legal pra caraca. Pô, ninguém falou amém, né? Tá, mas vamos seguir. Até domingo acho que vou evangelizar alguns aqui. A grande tribulação é sim um período que Daniel vai dizer a última metade da semana. São 3 anos e meio de perseguição, de martírio e de luta. Mas ao mesmo tempo que vai haver perseguição, luta e martírio, vai haver o maior derramamento do Espírito Santo da história da igreja. Então foi por isso que eu escrevi esse livro aqui. Então não apagueis o Espírito. Ele fala sobre a obra do Espírito, sobre os dons do Espírito, fala sobre os 5 ministérios, como que os 5 ministérios se relacionam com os santos, como desenvolver uma obra diante dele, como ouvir a voz de Deus, como ser uma voz profética, resumindo, como ser uma igreja cheia do Espírito. Então, foi por isso que eu escrevi esse livro aqui. Agora, tem uma terceira coisa que vai acontecer. Esse livro aqui também está vendendo aqui. Compre. Em nome de Jesus. E tem uma terceira coisa que vai acontecer antes de Jesus voltar. Esse é o livro 3. Esse é o livro só no que vem. Que vai ser a maior explosão missionária da história da humanidade. Onde a igreja vai viver o seu momento apostólico mais violento e eficaz que esse mundo já viu. Então, isso tudo vai acontecer antes de Jesus voltar. Então, eu vou repetir para você decorar. A maior batalha que o mundo já viu. Você acha que esse ano foi complicado? Você não viu nada, querido. Você acha que foi difícil? Vai piorar. Mas também vai melhorar. A segunda coisa é, você acha que esse culto aqui foi cheio do Espírito? Meu amigo, o que está por vir? Ninguém vai conseguir ficar cantando música aqui na frente, não. Porque ele vai vir. Ninguém vai conseguir ficar de pé, não. Ninguém vai abrir o WhatsApp na hora da música, não. Porque ele vai estar no nosso meio. Ele está vindo. Tem gente que não acredita, né? Então isso vai acontecer e eu vou mostrar os textos para vocês. E a terceira coisa é que esse derramamento do Espírito vai provocar uma explosão missionária, uma explosão apostólica como o mundo nunca viu antes. E aqui tem um parêntese. Por muito tempo, nós, brasileiros, a gente falava muito sobre uma profecia. Quem conhece essa profecia? Que o Brasil seria um celeiro de missionários para as nações. Só que isso não faz nenhum sentido. Porque pensa comigo, eu estava conversando semana passada com um amigo meu, que ele é um grande ministro na Argentina. E eu estava falando com ele assim, cara, isso é muito improvável, porque como é que um Brasil vai alcançar as nações com missões se a primeira barreira do Brasil é a língua? Se tu fala espanhol, você alcança meio mundo. Se tu fala inglês, tu alcança outra metade do mundo. E quem fala português? Tu está enrolado, né? Como é que vai ser isso? Se na escola ninguém aprende inglês. Nego vai lá, assiste aquelas aulas lá, The Book on the Table. Nego volta pior que foi. Um monte de curso, o cara fica 5 anos no curso, nunca conseguiu trocar 5 frases em inglês. Queridos, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei o seguinte, que nesse último ano, as nações estão olhando para o Brasil. Não estou falando de Brasil profetizando para brasileiro, não. Eu estou falando de gente do mundo árabe. Você estava lá na Lagoinha lá.
um árabe falando: Brasil, esse é o teu momento, se prepara. O Espírito vai vir sobre o Brasil e vai lançar missionário para as nações. O pessoal em Jerusalém está orando pelo Brasil, gente. Tem um grupo em Jerusalém que está orando por um avivamento no Brasil. Gente, no Canadá, na África, na Europa, as nações estão olhando para nós. Estão esperando por nós. Porque existe uma expectativa mundial que o Brasil vai ser um celeiro apostólico para as nações. Mas precisamos de um tempo de preparação. Há um tempo atrás, alguns meses atrás, nós tivemos um evento no Brasil chamado Descende. Onde todo mundo falou: não, agora chegou a hora do Brasil, nós vamos para as nações e vamos! Você tem uma noção? No mês do Descende foi o maior número de inscrições de base missionária da história do Brasil. A Jocum implodiu. As bases missionárias não tinham vaga para treinar a quantidade de jovens que estava falando: nós queremos ir para as nações. E estava todo mundo falando: agora, chegou a nossa vez, nós vamos para as nações. E o pessoal começou a arrecadar dinheiro e as igrejas começaram a levantar oferta. E nós vamos, e nós temos dinheiro, nós temos voluntário, nós temos tudo. Aí Deus falou assim: parou tudo, e ele para o mundo. E aí o pessoal falou assim: não, o Brasil chegou a sua vez. Aí Deus falou assim: então, acho que não. Acho que não é ainda não. Vamos acalmar aqui. Porque nós precisamos nos preparar. A gente não vai entrar de qualquer jeito nas nações, não, gente. Nós não vamos entrar de qualquer jeito em nenhum lugar. A gente não entra de qualquer jeito na favela. Alguém já pregou o evangelho na favela? Levanta a mão, gente. Alguém já pregou o evangelho na favela? Você entra em qualquer favela de qualquer jeito? Sim ou não? Lógico que não. Você precisa saber onde você está indo. Você precisa saber com o que você está lidando. Você precisa saber qual é o público, que tipo de espírito opera naquele lugar. Então, nesses 3 dias, nessas 3 sessões, eu quero falar sobre essas 3 coisas, que resumem em uma preparação. Nós precisamos nos preparar para a vinda de Jesus. Então, eu quero dizer uma coisa aqui de cara: pare de esperar Jesus voltar. E vamos começar a trabalhar para que Ele volte. Quantos querem trabalhar para que Ele volte? Amém? Então é isso. Terminei. Essa foi a propaganda do livro. Então compra o livro. Então vou botar aqui. Oi. Troca de microfone. Esse aqui? Esse. Ah, meu Deus. Esse é aquele ainda daquela época? Esse aqui. Ah, tá. Eu acho que eu desliguei ele, Gal. Som. Funciona? Som. Opa. Realmente, esse é mais poderoso. Agora eu tenho que desligar off. Olha aí, ó. Som. Opa. E disse Deus, haja. Então vamos para a palavra. Que o Senhor nos ajude. Que nenhum evangélico se desvie. Que Deus nos abençoe. Pai, nós pedimos um aumento da operação do Teu Espírito aqui nesse lugar, nessa noite. Espírito Santo, nós honramos a Sua pessoa nesse lugar. Você é Deus que habita no nosso meio. E nós pedimos, assume integralmente a liderança desse ambiente, nessa noite, nesse final de semana, nessa casa, nesse tempo. Nós pedimos agora que todo espírito de medo que tem paralisado pessoas nesses dias, que seja quebrado aqui nesse lugar. Espírito Santo, vem e opera nas nossas mentes e corações, que a Tua palavra flua nesse lugar, que a Tua palavra lave o nosso interior, lave os nossos pensamentos. Espírito Santo, enche esse lugar com a revelação da glória de Cristo. Espírito Santo, abre o nosso entendimento para o fim dos tempos. Abre o nosso entendimento para o dia do Senhor. Lidera-nos aqui nessa noite, por favor, Espírito. Amém.
Aleluia. Então vamos lá. Ô Gal, o que eu faço? Som. Terra. Isso, agora vai. Então vamos lá, gente. Vamos começar. Que Deus nos ajude. Nós estamos celebrando tabernáculos. Você pode falar isso, tabernáculos? Ah, legal. Eu estava com saudade de falar, você pode falar isso, fale para o seu irmão do lado. Essas coisas. Então, vocês sabem muito bem, existe uma cultura nessa casa sobre observar e celebrar as festas do Senhor. E vocês sabem que existem 7 festas. E elas são celebradas em 3 períodos. Então, eu vou citar rapidamente aqui. A primeira festa, que é do primeiro período, é a Páscoa. E o que acontece é que cada festa dessa, ela tem um cumprimento na história, no que se refere a Israel, mas também tem um cumprimento profético na obra redentora de Cristo. Estamos juntos? Beleza. Então, Páscoa, ela vai falar da morte de Cristo, do sacrifício de Cristo. Porque Jesus morreu literalmente no tempo da Páscoa. Então, a primeira festa, Cordeiro sacrificado, Cristo. Segunda festa, pães asmos. Era um momento onde eles comiam o pão sem fermento. Então, está falando sobre Cristo sendo a oferta perfeita, porque nele não havia pecado. Então, o fermento fala do pecado, pão sem fermento. Beleza? Estamos juntos? Está muito rápido? Não, vamos seguir. Então, a terceira festa do primeiro período é primícias, que é exatamente o dia que Jesus ressuscitou. Porque Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. E o que significa que primogênito dentre os mortos? Que ele é o primeiro homem que ressuscitou e continua vivo. Porque muitos ressuscitaram antes deles, mas ele é o primogênito dentre os mortos que ressuscitou e continua vivo. Ele está vivo. Ele está vivo. Agora mesmo, à destra do Pai, existe um homem, um judeu, de 30 e poucos anos de idade, de carne e osso, o Deus homem. E ele está no céu, à destra do Pai. E ele come e bebe. Aleluia. Fica aí a tua imaginação. Porque eu não sei se você lembra, mas ele tem um corpo de carne e osso, um corpo humano. Então fica aí, depois a gente brinca disso aí. Então a festa de primícias fala dele sendo o primogênito dentre os mortos. 1 Coríntios 15, 20 diz assim: mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dormem. Então esse é o primeiro conjunto de festa. Páscoa, pães asmos e primícias. O segundo período de festas é muito conhecido de nós, porque a maioria de nós aqui nessa sala viemos do mundo, de um mundo carismático pentecostal. Quem já rodou aqui? Levanta a mão. Ah, ninguém rodou? Ninguém fez um de terra? Lógico que tem, ela tem uma lá, ó. Quem já liberou o manto? Ah, quem já veio da Assembleia aqui? Ah, vamos se entregar. Quem já caiu aqui e tentou levantar e não conseguiu? Ah, quem já caiu aqui? Não, aqui, só entre nós aqui. Quem aqui já estava num culto que o pau estava quebrando e você começou a ver um monte de gente caindo no chão, você falou assim, eu não caio. Aí Deus falou assim, eu não vai cair não. Ai, ai, ai. Então, o segundo período é Pentecostes, né? Terra, manto, né? Dos pentecostais, que não tem nada a ver com chuva, mas tudo bem. Então, Pentecostes fala o momento que eles celebravam a entrega da Torá. Então, o povo sai do Egito na Páscoa, caminha no deserto, e no Sinai Deus entrega a Torá para eles. Então, o que se cumpriu na história, na obra de Cristo? Foi em Pentecostes que o Espírito foi derramado e escreveu a lei de Deus em nossos corações. Amém? Você está comigo? Então, isso é cumprimento de Jeremias 31, 33, que é um dos cumprimentos da nova aliança. Na verdade, se você for olhar os cumprimentos da nova aliança, esse é o único que já se cumpriu, porque o resto vai ser só no milênio.
tá dizendo lá que nunca mais um vai ensinar o outro. Pô, mas né? A gente lê isso aqui e falei, pô, isso aqui eu acho que não... isso aqui eu acho que não cumpriu ainda não. Mas esse especificamente cumpriu, que foi o Espírito sendo derramado, e agora a lei de Deus está escrita nos nossos corações. Você está comigo? Aleluia? Beleza. Agora, tem uma outra questão de Pentecostes. Pentecostes celebrava as primeiras chuvas e a primeira colheita. Primícia, a festa anterior comemorava o início da colheita. Primícia, né, os primeiros frutos. E Pentecostes celebrava a primeira colheita. Você pode falar isso, a primeira colheita? A primeira chuva. O que aconteceu em Atos 2, gente? O que aconteceu em Atos 2? O Espírito foi derramado, a primeira chuva. E o Espírito marcou o nosso coração com a sua lei. O Espírito empoderou a igreja, porque ele falou assim, ó, fique em Jerusalém, até que do alto você vai ser revestido de poder. Para serem o quê? Testemunha. Você pode falar isso? Testemunha. O mais forte. Quem sabe o que significa a palavra testemunha? Hã? Mártir. Aleluia. Quem quer ser testemunha aqui? Quem quer ser mártir aqui? Para que o Espírito foi derramado mesmo? Para nos fazer testemunha. Mártires. Defuntos ambulantes. Homens e mulheres que abraçaram a cruz. Morreram para si mesmos. Para viver a vida de Jesus. E se tornaram proclamadores do Evangelho de Cristo nas nações. Aleluia. Aí eles estão lá, eles estão orando, e a Bíblia diz que eles estão há 10 dias orando. Paulo vai dizer que a oração começa com 500 irmãos, mas uma galera desistiu no meio do caminho. Quantos de nós, há 20 anos atrás, desistiram no meio do caminho? Quantos de nós, Felipe, há 20 anos atrás, desistiram? Quantos amigos, irmãos, conservos, pessoas que amamos, que começaram nessa fome por Deus, mas no processo desistiram? Paulo diz que Jesus apareceu para 500 irmãos, só que no dia que o Espírito foi derramado, só tinha 120. E alguns perseveraram. E eles experimentaram a primeira chuvas, Pentecostes. A chuva temporã, como foi profetizado ou orado aqui no início dessa reunião. E o que aconteceu? Primeira chuva vai gerar o quê? Primeira colheita. O que aconteceu quando o Espírito foi derramado? Primeiro que todo mundo ficou louco. Aleluia. Quem quer ficar louco aqui? Eu estou cansado de culto chato, com o normal. Eu quero ver o nego ficando louco de novo. Ah, mas é muita confusão. Mas quando o Espírito está no comando, deixa bagunçar, bicho. Ele está no comando, deixa todo mundo achar que a gente é maluco. Tem gente no bairro aqui que até hoje acha que eu sou maluco. Acha não, tem certeza? Meu vizinho, cadê meu vizinho? Meu vizinho de frente, cadê? Ah, ele tem certeza, ele escuta tudo. Ele escuta meus gritos, ele escuta eu brigando no telefone, ele escuta eu orando em língua. Ele fica olhando assim, o que esse cara está fazendo aí, mano? E o Espírito caiu e todo mundo ficou louco. Ao ponto de o pessoal falar assim, pô, esse pessoal tá todo mundo embriagado já de manhã. Só que estava todo mundo louco em Deus, mas ninguém tinha perdido o controle. Porque quando Pedro vê que eles olharam para ele, Pedro, opa! Pedro fala assim, calma, parou, eu vou, e começa a pregar o Evangelho. O que acontece, gente? A primeira chuva produz as primeiras colheitas.
Agora, o que acontece quando o Espírito cai sobre a igreja e eles começam a colher os primeiros frutos? O sistema do mundo começa a resistir e perseguir a igreja. Lembra do que eu falei? Derramamento do Espírito, explosão missionária e perseguição. Não tem para onde fugir. Não sei se você sabe, mas se você não sabe, eu vou te avisar agora. Da equipe apostólica de Jesus, o único que não foi martirizado, que não foi morto de forma violenta, foi João. Mesmo assim, diz a lenda, não sei se é verdade, dizem, que alguém foi tentar martirizar ele e jogou ele num tonel de óleo fervendo e ele ficou nadando lá. Dizem que aconteceu isso, não sei. Mas a verdade é que todos foram martirizados. Quando o Senhor falou que ia derramar o Espírito para que eles se tornassem testemunha, ele não estava brincando. Aleluia. Estevão puxa o bonde. É apedrejado. Lá na frente, os dois heróis do movimento apostólico do primeiro século, Paulo e Pedro. Pedro é crucificado de cabeça para baixo e Paulo degolado em Roma. Aleluia. E esses são os cumprimentos em Cristo dessas 4 primeiras festas. E as 4 primeiras festas falam do que Cristo, são festas proféticas que falam do que Cristo já cumpriu na história. Mas ainda tem 3 ainda, que falam daquilo que Cristo vai cumprir na história. Então vamos seguir. Próximas festas. Aí a próxima festa vai lá para frente. E a próxima festa é trombetas. O que fazia na festa de trombeta? Tocava trombeta. Tocava trombeta. Números 10 vai dizer que haviam 2 trombetas de prata, onde só os sacerdotes podiam tocar. E essas trombetas eram tocadas nas suas assembleias solenes, nas suas festas. E é aqui que nós começamos a falar do futuro. Se estamos em tabernáculos, tabernáculos é a última festa, é a consumação de todo o plano de Cristo na história. Nós estamos no período que o Espírito está nos fazendo memória em nós do que está para acontecer. Só que antes de tabernáculo tinha trombeta. Repita comigo, trombeta. E o que fazia na festa de trombeta? Tocava trombeta. E para que tocava a trombeta? Para alertar o povo que estava para vir expiação e tabernáculos. Deixa eu dizer uma coisa. Nós estamos entrando. Se Cristo está voltando, quem acredita mesmo nisso? Todo mundo? Alguns? Se de fato Cristo está voltando, o Senhor está nos chamando para a festa de trombetas. Deus está levantando os trombeteiros desses dias. Os proclamadores da palavra profética do Senhor. E o legal é que são 2 trombetas de prata. É muito bom, né? 2 trombetas que falam de muita coisa. Fala de Israel e a igreja, fala das 2 testemunhas, mas também fala do levantar do verdadeiro movimento apostólico e profético no fim dos tempos. Que vai produzir o verdadeiro testemunho do Evangelho de Cristo. Nós precisamos nos preparar. E o Senhor está levantando proclamadores, trombeteiros nesse lugar aqui. Ele vai encher a sua boca com o seu evangelho. Ele vai fazer igual fez com Moisés. Moisés disse que ele encheu a boca de Moisés com a lei. Você entendeu isso? Deus vai encher a sua boca com a palavra dele.
Sabe por quê? Porque agora a lei não está mais em tábuas de pedra, a lei está marcada no nosso coração pelo Espírito. O Senhor está levantando trombeteiros nesses dias, que vão se levantar para anunciar: tabernáculos está vindo! Nós estamos nesse tempo. Um amigo meu chamado Eric, ele escreveu uma música chamada Equibalo. Quem já ouviu essa música, Equibalo? Que é uma música gigante, que tem um monte que nunca acaba. Equibalo, Equibalo, né? Já ouviu essa música? Você já ouviu? Ninguém ouviu essa música, gente? Então, essa é uma palavra muito forte no grego, Equibalo. Porque tem uma passagem que Jesus fala assim, olha, campos estão brancos. Aí ele fala assim, ore para o Senhor da seara que envie dinheiro. É isso? O problema da falta de missões no Brasil é dinheiro, gente? Mas por que toda vez que a gente fala de missões, a gente fala que não vai fazer as coisas porque não tem dinheiro? Pô, mas se a gente tivesse dinheiro, a gente conquistava. Eu já ouvi isso muitas vezes. Nós conquistávamos o bairro, conquistávamos as favelas, eu ia fazer uma conferência, eu ia fazer não sei o quê. Mas o problema não é a falta de dinheiro. O Senhor, quando Ele mandou a gente orar pela missão, Felipe, Ele não mandou a gente orar por dinheiro. Peça para o Pai, mande dinheiro que vocês vão conseguir fazer as obras. Peça que o Pai envie trabalhadores, trombeteiros, proclamadores, sacerdotes. E essa palavra envie é equibalo, que é lançar. É mais do que enviar. Tipo assim, vai, querido, aqui, ó. Não, é tipo assim, ó, pega aqui, ó. Assim, vai, mano! Ore para que Deus envie, lance, levante trabalhadores. Essa é a minha oração nesses dias. Levanta trombeteiros nesse tempo. De todas as idades. De todas as idades. Crianças trombeteiras, adolescentes trombeteiros, jovens trombeteiros. Donas de casa trombeteiras, aleluia. Onde estão as mulheres aqui? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nunca se sinta ofendida porque alguém disse que você não tem uma carreira. Se Deus te chamou para cuidar dos filhos, faça isso da melhor maneira possível. Deus te chamou para ser uma trombeteira, para preparar os seus filhos para o fim dos tempos. Agora, se Deus te chamou para ser médica, vai para o hospital e seja uma trombeteira. Você está comigo? Nós estamos entrando em trombetas, querido. Se já não estamos. Agora a pergunta é, tu vai ficar assistindo ou tu vai participar? Porque só podia tocar a trombeta quem era sacerdote. Você é um sacerdote ou você é alguém que é um espectador? Sabe por que um monte de gente na pandemia nunca mais vai voltar para a igreja? Porque nunca foi sacerdote. Sempre foi espectador. E quando não tem culto, mas é ruim. Não é não. É Deus podando. Deus não precisa de muita gente. Deus só precisa dos remanescentes. Ele disse, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, invocar, buscar, se arrepender, então eu virei do céu e sararei a sua terra. Não, ele não disse se todo mundo se arrepender. Ele não disse que se o presidente se arrepender. Não precisa ter presidente crente, não. A Globo não precisa se converter. Nós só precisamos de uma coisa. Os remanescentes se levantando no fim dos tempos. Os trabalhadores de Deus. Os trombeteiros de Deus. Aqueles que vão proclamar, Cristo está voltando. Arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Assim como João Batista, que vão preparar o caminho do Senhor. Com a mensagem de santidade, de humilhação, de consagração a Deus. Amém? Onde estão os sacerdotes aqui?
Aleluia. Então, já perdi a conta. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. A quinta festa é trombetas. E o que vem depois das trombetas? Expiação. E o que acontecia na expiação? O sumo sacerdote entrava, uma vez por ano, apresentava o sangue no Santo dos Santos, e o que acontecia é que todo o povo era purificado dos seus pecados. O que vai acontecer quando se levantar a companhia profética do fim dos tempos, os trombeteiros? Abre comigo em Efésios capítulo 5. Vamos ler um texto, né? Eu vou dizer que eu não li a Bíblia. Vamos ler um pelo menos. Efésios. Vamos lá. Efésios 5, 25. Efésios é bruto. Você está anotando, pode anotar isso. Efésios é sinistro. Efésios, para mim, é o livro mais alto da Bíblia. Paulo acordou de manhã e falou, eu vou humilhar. Aí escreveu o Efésios. Efésios é sinistro. Quando eu crescer, eu quero escrever um livro sobre Efésios. Mas assim, só antes de morrer, só daqui a 30 anos. Que caraca, maluco, Efésios é... Senhor nos ajude. Até para ler Efésios tem que ter temor. Então, Efésios 5, 25 diz assim, maridos, cada um de vós ame a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de santificá-la, tendo-a purificado com o lavar da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Deixa eu dizer uma coisa para você. Vamos ler isso aqui com carinho. Igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga, sem qualquer imperfeição. A incredulidade começa a bater, né? Mas santa e inculpável. Vamos ser sinceros. Já existe isso aqui, gente? Sim ou não? Não. Mas Cristo Ele vai levantar a sua igreja como uma igreja gloriosa? Sim ou não? Isso vai acontecer quando os trombeteiros se levantarem. Então nós vamos viver expiação. Antes de Jesus voltar, vai se levantar uma igreja gloriosa. Uma igreja que vai se vestir de justiça e santidade. Uma igreja cheia do poder do Espírito, que vai proclamar o Evangelho em todo lugar. E Deus vai confirmar a mensagem do Evangelho com sinais, prodígios e maravilhas. Ah, mas a igreja que eu estou vendo aí está ruim. Então, está ruim. Mas está muito ruim. Mas ele disse que vai... Opa, tirou. Volta. Pá, terra. Isso. Mas ele vai apresentá-la a si mesmo. Essa expressão é muito boa, né? Ele prepara a igreja para apresentá-la para ele mesmo. Mas está ruim? Está muito ruim. Alguém podia ter visitado Jesus enquanto ele estava no túmulo. E alguém podia ter chegado perto e falado assim, mas está fedendo, né? Mas no terceiro dia, a coisa estava fedendo já, gente. Não tinha mais nenhuma esperança humana. Mas no terceiro dia, o Espírito veio dos céus e ressuscitou Jesus e arrancou ele da morte. E ele se levanta com um corpo glorioso. Um corpo glorificado. Sem mancha, sem marca nenhuma, sem imperfeição.
Talvez nós olhamos hoje para a igreja e a gente vai falar, está fedendo, gente. E está mesmo. Mas Ele está nos lavando, Ele está nos lavando, Ele está nos lavando. Por quê? Porque a última chuva está para vir. Pentecostes fala da primeira chuva e da primeira colheita, mas Tabernáculos fala das últimas chuvas, que vai produzir a última colheita. O Espírito está para ser derramado sobre a terra como nunca antes. E a igreja gloriosa vai se levantar na terra. Ele disse que vai fazer. Mas nós precisamos nos preparar para isso. Aleluia. Obrigado, irmã. Isso é uma bênção. Sempre foi e sempre será. Aleluia. Eu estou profetizando. Se você não entendeu ainda, eu falo, receba, terra, manto. Não vou rodar porque está filmando. O pessoal faz aqueles montagens comigo. Tem várias. Nós estamos olhando para tabernáculos. Mas antes de tabernáculos tem que vir trombetas e expiação. Os trombeteiros estão sendo empoderados pelo Espírito nesses dias para convocar a igreja do Senhor, para se purificar. O que o povo fazia em expiação? Se purificava para se apresentar diante da presença do Senhor. E o sumo sacerdote apresentava o sangue diante do trono da graça, que era a arca. O que vai acontecer? O próprio Jesus, que é o sumo sacerdote do santuário celeste, ele já apresentou o sangue. O sangue já foi apresentado. Ele já comprou homem de toda a língua, tribo, povo e nação. Mas o que vai acontecer é que vai se levantar uma igreja gloriosa. E aqui eu quero avisar uma coisa para quem não está pegando o que eu estou falando. Tu acha que o livro de Atos foi legal? O que está para vir é muito maior. Porque o vinho do final da festa, querido, é melhor do que o do início. Ele disse que os últimos seriam... Bendita coisa é o Senhor nos reservar para viver os últimos dias dos últimos dias. Ele vai levantar uma igreja gloriosa. E como eu falei, Efésios é bruto. E Efésios dá um manual. Efésios 1, ele fala sobre o Evangelho de Cristo. Assustador. Dá medo. Tem gente que pula os versículos lá. Nos elegeu, nos predestinou. Esses aí que o pessoal pula. Não, esse aí vamos pular, esse aí. No 2, ele fala sobre o dom da salvação. Ele fala que o sangue de Jesus foi derramado para derrubar a parede que fazia separação entre aqueles que estavam longe de Deus e aqueles que estavam perto. No 3, ele fala sobre o mistério de Cristo, que é a união de Israel com a igreja, se tornando família de Deus, santuário de Deus na terra. No 4, ele ensina como que a igreja gloriosa vai ser edificada. Ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, pastores, evangelistas e mestres, para treinar os santos, para que os santos cumpram a obra do ministério. Qual é a obra do ministério? A edificação do corpo de Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé, cheguemos à estatura do varão perfeito. E o que é a estatura do varão perfeito? A igreja gloriosa que ele vai falar no capítulo 5. E aí, no capítulo 6, ele diz que essa igreja gloriosa vai resistir e destruir todas as obras das trevas do mundo. Isso vai acontecer, você fazendo parte disso ou não? E a última festa é Tabernáculos. E de que fala Tabernáculos? Tabernáculos é uma celebração que era um povo que
estava no deserto, morando em tendas, e o próprio Deus construiu uma tenda para habitar com a sua presença no meio do seu povo. Tabernáculos fala da consumação da obra de Cristo. Tabernáculos fala de Jesus vindo para a terra. Deus vindo morar na terra. Deixa eu falar um negócio polêmico. Até aqui estava tudo bem, Roger. Deus estava nos honrando. Agora vai eu me enfiar em arrumar treta. Senhor, que ninguém veja isso na internet e me apedreje. Agora mesmo, existe o Deus homem, Jesus. Ele é 100% Deus e 100% homem. Deus homem, Deus encarnado. E aonde que está Jesus agora? Pergunta interessante. Essa pergunta tem muitas respostas. A Bíblia diz que se 2 ou 3 se reunissem em nome dele, ele estaria no nosso meio. Mas a Bíblia também diz que existe um homem assentado à direita do Pai. Então deixa eu falar um negócio polêmico. O Jesus Deus, ele habita no nosso meio. Mas o Jesus homem, ele está no céu. O corpo de Jesus não é onipresente. Ele tem um corpo humano. E ele está no céu. Agora vem comigo. Jesus, o Deus homem, ele vai descer, literalmente, fisicamente, do céu. E ele vai pisar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai abrir. A porta dourada vai ser destruída. Ele vai sentar num trono em Jerusalém. E, como diz Isaías capítulo 6, toda a terra será cheia da sua glória. Você precisa entender que Deus vai vir morar na terra. Isso é tabernáculos. Vamos ler aqui mais um texto. Vamos ler 2. Olha aí, ó. Apocalipse, abre aí comigo. 21:3. Apocalipse 21:3. Cumprimento de tabernáculos, festa do tabernáculos. Quando se cumpre em Cristo? Apocalipse 21:3. Diz assim: e ouvi uma forte voz vinda do trono e dizia: o tabernáculo de Deus está nos céus. Está aonde? Entre os homens. Pois habitará com eles. E eles serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Você está comigo? Então, tabernáculos é o cumprimento da volta de Jesus. Terminei a introdução. Essas são as 7 festas. Agora, que o Senhor nos ajude agora mais uma vez. Como eu disse, tem 3 coisas que precisam acontecer antes de Jesus voltar. Derramamento do Espírito, perseguição e avanço missionário, avanço apostólico. Você precisa entender uma coisa, que tabernáculos é meio que um paralelo com Pentecostes. O que acontece em Pentecostes? O Espírito é derramado, o povo de Deus é empoderado para a missão, eles invadem as nações com a proclamação do Evangelho, existe perseguição. O que vai acontecer no fim dos tempos? Mesma coisa. O Espírito vai ser derramado numa escala maior. Nós vamos alcançar as nações numa escala muito, muito, muito maior. Porque Jesus fala que o fim dessa era, em Mateus 24, ele diz assim, que quando o Evangelho for pregado, o Evangelho, ele diz assim, quando este Evangelho do reino for pregado para testemunho em todas as etnias da terra, então virá o fim.
Está comigo? Sim ou não? Jesus pode voltar amanhã? Sim ou não? Alguém pode falar assim, não, se ele quiser, pode. Então, mas o problema é que ele quis não querer. Ele quis estabelecer um cumprimento. Para ele vir, o evangelho precisa ser testemunhado em todas as etnias da terra. Para você ter uma noção, no Brasil, não é na Ásia não, gente. No Brasil, tem etnias, porque etnias não é nação, etnias é uma cultura, um povo. No Brasil, na Amazônia, tem etnias que nunca ouviram o evangelho na vida. No Brasil. Segundo o Ronaldo Lidório, um dos maiores missiólogos do Brasil, tem mais de 2.000 etnias no mundo que nunca foram alcançadas com o evangelho. Nós precisamos nos preparar para a volta de Jesus. E eu quero voltar a falar isso para você entender. Pare de esperar Jesus voltar. Pare de esperar Jesus voltar. Vamos começar a trabalhar para que ele volte. Quantos querem o reino de Deus trazendo justiça para a terra? Quantos estão cansados de justiça? Quantos estão cansados de imoralidade, de derramamento de sangue, de corrupção na política? Sabe quando isso vai resolver? Quando o reino de Deus vir sobre a terra. E para isso, tabernáculos precisa descer. Deus tabernaculando em nosso meio. Mas para isso, nós vamos ter que trabalhar. Os trombeteiros vão ter que se levantar. Os sacerdotes vão ter que sair da sua posição de descanso para proclamar o evangelho de Deus. Aleluia? Então tá. Então, a primeira coisa que eu quero falar é sobre o derramamento do Espírito. E pode parecer estranho, mas avivamento tem duas coisas que precisam acontecer. Duas coisas. Um dos maiores teólogos da história, chamado Lloyd Jones, ele tem um livro chamado Avivamento. E ele fala uma coisa muito forte. Ele fala que para acontecer avivamento precisa de duas coisas. Uma, soberania de Deus. Deus tem que querer. Aleluia. Até aí tudo bem. E a outra precisa ter um povo preparado para receber o avivamento. Vou repetir. Para avivamento vir, precisa ter duas coisas. Deus querer derramar o seu Espírito sobre um lugar e ter um povo preparado para receber o Espírito no lugar. Pergunta. Quando Deus derramou o seu Espírito em Jerusalém, em Atos capítulo 2, Deus quis, sim ou não? Aleluia. Agora, ele derramou sobre todo mundo? Havia um sistema religioso, judeus que criam na Torá, oravam todos os dias, jejuavam toda semana, ia todo sábado na sinagoga, conhecia todas as profecias sobre o Messias, mas esse sistema religioso não participou do derramamento do Espírito. Ele quer vir sobre o Brasil, mas ele está procurando pessoas, corações, lugares para derramar o seu Espírito. Outro exemplo. Tem um momento histórico na Escritura que Deus derramou um grande avivamento em Jerusalém nos dias de Davi. Deus quis derramar o avivamento, mas em Salmos 89, 20, diz assim: encontrei Davi, meu servo, com meu óleo ungi. Encontrei Davi, meu servo, com meu óleo ungi. Agora pensa comigo, se Deus encontrou Davi, por que ele encontrou? Por que ele encontrou Davi, gente? Porque ele estava procurando alguém para derramar o seu óleo. E ele encontrou um improvável, provavelmente um bastardo, atrás das malhadas, esquecido pelos seus pais, sua família, totalmente fora dos padrões
de alguém para ser ungido. O Senhor foi atrás dele e encontrou Davi e derramou o seu espírito sobre ele. Davi era perfeito, gente? Sim ou não? Davi tinha erro pra caraca. Davi podia pedir música no Fantástico toda vez que ele fazia besteira. Mas ele tinha uma coisa, um coração. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando corações contritos e quebrantados. Ele não derramou seu espírito sobre todo mundo em Jerusalém. Ele encontrou um povo que permaneceu diante dele. Remanescente. Um monte de erro. Pedro errou pra caraca. Pedro desistiu da missão. O Senhor foi lá, tirou Pedro do barco e falou: vem, Pedro, vou te ensinar a ser um pescador de homens. Me segue. Falou: agora você é um apóstolo. Pedro desistiu de tudo. E quando Jesus morre, Pedro estava onde? Fazendo o quê? Pescando. Mas de onde que o Senhor tirou ele? Por que ele voltou? Porque ele desistiu. O Senhor foi atrás dele. Ele não era perfeito, ele era cheio de erro, ele era emocionalmente totalmente desequilibrado. Parece um pouco eu. Mas ele tinha um coração. Até para errar ele tinha um coração, né? Ele vai atrás de Jesus e fala assim, ó, você vai todo mundo, né, me abandonar. Ele: não vou. Aí ele fala assim: eu vou morrer. Ninguém vai morrer. Muito bom, né? Jesus fala: eu vou morrer. Ele fala: você não vai. Aí ficou um papo de maluco, né? Pedro brigando com Deus. E aí Pedro vai atrás de Jesus. Aí o pessoal fala assim: não, Pedro estava com medo. Pô, tu acha que um cara com medo vai atrás de Jesus? Lá no lugar onde ele estava? Você acha que Pedro tinha medo? Pedro estava com medo? Lógico que não, Pedro era doido. Medo quem estava escondido. Pedro foi lá atrás, sabe o que ele queria? Segundo a teologia de Coelho. Pedro foi atrás de Jesus porque ele estava arrumando algum esquema de libertar Jesus. Eu vou libertar ele, eu vou arrumar um jeito de livrar ele da morte. Ele era teimoso, ele era todo enrolado, ele era emocionalmente... Só que quando o Senhor quis revelar a sua glória no monte, ele chamou Pedro. Porque ele tinha um coração contrito e quebrantado. Davi era o cara todo enrolado. Mas a Bíblia diz que ele encontrou Davi. O Senhor quer derramar o seu espírito. Mas ele está procurando. Está procurando corações. Tem algum coração aqui? Alguém está disposto a receber, a ser ferido pelo Espírito nesses dias? E perder o controle da sua vida? Ter todos os seus sonhos frustrados? E todos os planos que os seus pais fizeram para você dar tudo errado? Aleluia, as mãos vão diminuindo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus está para derramar o maior avivamento que o Brasil já viu. Mas Ele não vai derramar sobre todo mundo. Vou ensinar um negócio que eu aprendi aqui. Sobre o caráter da presença de Deus. Porque o tema aqui é a presença de Deus, o fogo que não se apagará. Eu aprendi uma coisa em todos esses anos, que existe uma diferença grave entre a onipresença de Deus e a presença manifesta de Deus. E aí o que acontece é que quando alguém faz uma oração assim: vem aqui, Senhor, habita em nosso meio. Sempre tem alguém, que agora todo mundo é teólogo na internet, né? Os moleques de 14 anos agora, acho que eles conhecem tudo teologia. Sempre vai ter alguém que vai falar assim: não, mas por que você está pedindo para ele vir aqui se ele já está? Deus não é onipresente? Se ele é onipresente, por que você quer que ele venha? Porque existe diferença entre a onipresença e quando ele revela a sua presença. Tem um termo na teologia, vou falar duas palavras difíceis, que é a transcendência de Deus e a imanência divina. A onipresença fala da transcendência de Deus. Ele é um Deus que transcende o tempo e o espaço.
é um Deus que habita fora da criação e dentro. Pensa comigo, Deus criou todas as coisas. Aí o Deus que criou, ele se mudou para dentro da criação dele. A pergunta é, como que não explodiu? A Bíblia diz que Deus habita nos céus. E a Bíblia diz que Deus criou os céus. Aí Deus criou os céus e foi morar dentro dele. Aí depois Deus falou assim, bom, agora eu vou humilhar. Deus cria uma igreja e se muda para dentro da igreja. O Espírito de Deus habitando dentro de nós. Então, a transcendência fala da onipresença. A Bíblia diz, se você for nos mais altos céus, os olhos do Senhor estão lá. Se você for em qualquer lugar, os olhos do Senhor estão lá. Se você for ao inferno, ao Hades, os olhos do Senhor estão lá. Aleluia! Alguém diz aleluia. O inferno está cheio da presença de Deus. Glória a Deus. O pessoal está assim. Ué, está escrito. Se você for no mais alto, ele está. Se tu for nas profundezas do Hades, ele está. Só um parênteses. Tem gente que acha que Jesus, quando morreu, ele foi ao inferno e tomou as chaves da mão do diabo. Esquece isso. Sabe aquela música? Estava errada. Olha aí eu dando mole aqui de novo. Jesus não tomou as chaves da mão do diabo do inferno, porque as chaves nunca tiveram na mão do diabo. Quem criou o Hades foi o Cristo. E as chaves sempre tiveram na mão dele. Apocalipse diz que ele tem nas mãos a chave da morte e do inferno. Não tem nenhum lugar escrito que ele tomou a chave da mão do diabo. A sua onipresença, ele está em todo lugar. Vem comigo. Agora, o Deus onipresente também, ele é imanente. Ele revela a sua presença em alguns lugares. O Deus onipresente habitava em todas as sarças do mundo. Mas um dia, Moisés estava andando. E ele estava cansado de ver sarça. Porque toda a sarça estava o Deus onipresente. Aí um dia ele chegou numa sarça. E ele se encontrou com a manifestação da presença de Deus. Uma sarça que queimava. E a coisa ficou grave, porque quando ele foi, o que o Senhor falou para ele? Parou. Tira as sandálias dos seus pés. Porque o lugar que você está agora é santo. Porque é o lugar onde ele estava revelando a sua presença. A onipresença de Deus estava sobre todos os montes da terra. Mas um dia Deus desceu num monte chamado Sinai. Um dia Deus derramou a sua presença no cenáculo. E batizou 120 pessoas com seu poder. E eles propagaram essa presença em todo lugar que eles foram. Então eu quero dizer isso para vocês. As nações estão se abrindo em 21 para o Brasil. As esferas estão se abrindo para o Evangelho. Mas ele está procurando pessoas para derramar o seu Espírito. Ele quer empoderar pessoas aqui nessa sala. Ele está procurando pessoas. Você está comigo? Então eu quero que você abra mais um texto. Vamos abrir em 2 Crônicas 16, versículo 9. Segunda Crônica 16, 9, diz assim: porque os olhos do Senhor passam por toda a terra. Onipresença, ó. O Senhor está sobre toda a terra. Para que Ele se mostre forte. Para que Ele se mostre poderoso. Para com aqueles cujo coração é íntegro. Ou cujo coração é totalmente dele.
Olha para mim aqui. Os olhos do Senhor estão buscando no Brasil corações que sejam totalmente dele. Porque ele vai revelar o seu poder. Ele quer revelar a sua força, o seu poder. Ele quer derramar o seu espírito, ele quer nos empoderar. Mas ele está procurando. Os seus olhos estão passando por toda a terra, buscando corações que sejam totalmente dele. Porque ele vai se mostrar poderoso. Quantos querem conhecer o poder de Deus? Como nunca antes. A minha oração nesses dias é: Senhor, vem no nosso meio e fere-nos com teu Espírito. E se revela de uma maneira que nós nunca conhecemos antes, numa intensidade que nós nunca conhecemos antes. Vem sobre os nossos filhos, vem sobre os nossos adolescentes, vem sobre as crianças do nosso meio, vem sobre as famílias, aviva as famílias do nosso meio. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós precisamos desejar a presença do Espírito Santo. Nós precisamos desejar um batismo coletivo do Espírito para viver o fim dos tempos. Sem isso, nós estamos perdidos, meu amigo. Nós estamos perdidos. Sem o poder do Espírito, nós vamos ser engolidos por Satanás. Por causa de um vírusinho, a igreja já está desesperada de medo, todo mundo assustado. O pessoal nem quer voltar para a igreja, ninguém nem ora mais. Um monte de gente entrando em depressão, se matando aí, gente. Por causa de um vírus. Tu imagina quando o anticristo se levantar na terra. Nós estamos perdidos sem o Espírito Santo. Para de tentar viver a sua vida como você planejou. Para de tentar ser marido como você viveu até hoje. Para de tentar ser mãe como você viveu até hoje. Para de tentar lidar com dinheiro como você viveu até hoje. Daqui para frente vai dar ruim, querido. Satanás vai engolir a tua vida. O sistema do mundo vai acabar com a tua família. Isso está acontecendo dentro daquilo que chamamos de igreja. Os casamentos estão sendo implodidos. Famílias estão sendo destruídas. Porque pessoas estão vivendo com corações voltados para si mesmo. Mas nós precisamos ter agora corações totalmente dele. Ele quer derramar o seu espírito. Ele está procurando lugares, pessoas. Vamos ler mais um. Abre aí, Isaías 57:15. Esse texto também fala sobre onipresença e fala sobre lugar onde ele manifesta a sua presença. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita, aonde? Onde ele habita? Tem noção que é isso? Eternidade. O que é eternidade? A Bíblia nem explica, é um negócio grande pra caraca. Eternidade é uma parada que transcende a criação, saca? Eternidade. Eternidade existe antes da criação. Antes de existir céus e terra, existe eternidade. E aí Isaías vai dizer que ele é o pai da eternidade. Então a eternidade saiu dentro dele, vai entender. E ele habita na eternidade, o qual tem o seu nome santo. Habito no alto santo lugar, mas também habito. Ele habita na eternidade. Ele preenche os céus e a terra com a sua glória. Ele é alto, ele é sublime, ele transcende a criação. Ele é antes de todas as coisas. Antes de todas as coisas, a sua luz enchia toda a realidade. O tempo e o espaço pertencem a ele. Não tem nada fora do seu controle. Ele é santo, ele é poderoso, ele habita na eternidade, mas ele também habita com contrito e humilde de espírito, com contrito e humilde de coração. Nós queremos avivamento, gente. Quem quer avivamento aqui? Deus está procurando corações para pousar com a sua presença. Você sabe onde é o altar que o fogo não vai se apagar? Não é aqui não, gente. É aqui. Ó.
Vai chegar uma hora que em várias nações, prédios como esse vão fechar e nunca mais vão abrir. Mas o espírito do anticristo não vai matar a igreja. Porque a igreja não é isso aqui não, gente. A igreja é isso aqui, ó. É a tua casa. É a tua família. Sendo a habitação do Espírito de Deus. Ele está vindo para derramar o seu poder. Ele está vindo para derramar o seu Espírito. Mas ele não vai vir sobre todo mundo, não. Preste atenção para você entender muito claramente o que eu estou falando. Quando Deus vier, Deus não vai vir sobre todas as pessoas dessa sala. Porque tem pessoas aqui nessa sala que não vivem para Ele. Vivem para si mesmo. Bota aí de novo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido do espírito. Para quê? Para vivificar. Repita comigo. Avivamento. Mais forte. E o que é avivamento, gente? É o Espírito trazendo vida. É a igreja gloriosa se levantando na terra. E resplandecendo a glória de Cristo. E trazendo vida onde quer que entre. Ele está nos chamando para impor as mãos sobre as pessoas. E Satanás, que está aprisionando mentes e corações, vai ter que sair. Porque nós vamos carregar vida. E aonde você entrar, a vida de Deus vai entrar com você. E a luz de Deus vai entrar com você. E o Espírito de Deus vai entrar com você. Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Deus quer trazer avivamento sobre a sua casa, sobre a sua família. Deus quer trazer avivamento sobre esse lugar, essa igreja local. O que aconteceu no Ministério Apostólico Terra Fértil até aqui, honrou a Deus até aqui. Deus está chamando esse lugar para uma nova estação. Não se compara com aquilo que está por vir. Deus quer derramar um cargo apostólico como a gente nunca conheceu. E Ele quer derramar aqui nesse lugar. Mas não tem a ver com prédio, não tem a ver com som, não tem a ver se a música é boa. Não tem a ver se quantos pastores tem, se tem célula, não tem célula, se começa na terça, se tem culto na terça, não tem, se tem casa de oração ou se não tem. Não tem a ver se tem centro de recuperação ou não tem, se tem assistência social, não tem a ver com aquilo que vocês estão fazendo, tem a ver com aquilo que vocês precisam se tornar nele, tem a ver com o coração, tem a ver com o coração. Ele quer vir e trazer vida. E os anciãos vão sonhar os sonhos dele. E os jovens vão ter os olhos abertos. E as crianças vão profetizar. E eu quero terminar com esse texto. Vamos abrir em Joel, capítulo 2. E eu quero te mostrar uma última profecia. Que é mal interpretada. Vamos para Joel. Joel 2:28. Preste atenção em mim. Não, abre aí. Depois você presta atenção em mim. Também aí não ajuda, né? Eu não ajudo você, eu enrolo. Você tem uma caneta aí para rabiscar sua Bíblia? Rabiscar a Bíblia não é pecado não, gente. Pode rabiscar. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Essa profecia fala sobre o derramamento do Espírito. Estamos juntos? Então diz assim: e acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, está falando de crianças, tá bom? Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Primeira coisa,
O Espírito vai vir para restaurar famílias. Está falando de família, gente, aqui, ó. Você está comigo? Não está falando de estrutura, prédio, não. Está falando de família cheias do Espírito Santo. Crianças, jovens e anciãos. Corações das gerações se encontrando nele. Está comigo? Avança. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. Até sobre os escravos, os mais baixos, os mais humildes, o que ninguém espera nada. Eu vou derramar sobre os menores da casa. Até sobre os servos da casa. Eu vou derramar do meu Espírito. Ah, eu não sou ninguém. Que bom que você não é ninguém. Porque você vai derramar o Espírito sobre até os que não são ninguém. Aleluia. Então vamos seguir. Avança. Agora mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. Aqui está falando sobre um novo Sinai. Deus vai descer de novo na terra. Diante do seu povo. Vai ser terrível, gente. Mas vai ser glorioso. O Deus homem vai descer para a terra. Segue. O céu se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha a grande pausa. Essa profecia está falando de que tempo? Está falando de que tempo, gente? Acabamos de ler. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quando que se cumpre Joel 2:28? É em Atos 2? Não. Hebreus 1 diz que os últimos dias começaram com a encarnação de Jesus. Você pode dizer isso? Os últimos dias começaram com a encarnação de Jesus. Então o último dia começou quando? Há 2000 anos atrás. Então nós já estamos nos últimos dias, ó, há muito tempo. Quando Pedro levanta em Atos 2, ele diz assim, ele muda a profecia, ele bota uma frase a mais, uma palavra. Ele fala assim, e acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu Espírito. Pausa. Aí fica assim, mas o que diz a profecia? Que a profecia ia se cumprir no dia do Senhor. O que é o dia do Senhor? O dia do Senhor é a volta de Jesus. O dia do Senhor, como diz Pedro, é um dia para o Senhor, é como 1000 anos. O que é o dia do Senhor? O 7º dia. É Jesus vindo, estabelecendo o reino milenar sobre a terra. O dia do Senhor é tabernáculos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Em Atos 2, não se cumpriu essa profecia. Em Atos 2, começou o derramamento. O derramamento do Espírito começou nos últimos dias. Mas existe uma plenitude. Atos 2 foi as primeiras chuvas, as primeiras gotas desse derramamento. Mas tabernáculos fala das últimas chuvas. O nível do derramamento do Espírito que está sobre nós é muito maior. É muito maior do que eles viram naquele dia em Jerusalém. 3.000 almas é pouco. Você imagina com a internet o estrago que a gente pode fazer? Pedro pregou o evangelho debaixo do poder do Espírito e 3.000 almas vieram. Tu imagina o estrago que nós podemos fazer na internet? Você tem noção disso? Outro dia, eu fiz uma live no Instagram com um amigo meu. Tinha 3.600 pessoas ao vivo. Eu fiquei olhando, gente, o que esse povo está fazendo? Que está aqui, vai dormir, beijo. Tinha 3.600 pessoas ao vivo no Instagram assistindo uma live que eu estava fazendo com um amigo meu. Eu fico imaginando, cara, tu imagina quando o Espírito vier sobre nós e se levantar a igreja gloriosa, um corpo apostólico e profético, como se levantou naquele dia, o estrago que nós vamos fazer nas nações. Ele quer derramar o seu Espírito. Tabernáculos fala das últimas chuvas, fala sobre a última colheita. Mas ele está procurando corações. Corações. Eu encontrei Davi, ele disse,
Que ele possa dizer: eu encontrei José, eu encontrei Marcelo, eu encontrei Ruth, eu encontrei pessoas. Eu quero profetizar para você: o Senhor está olhando para esse lugar nessa noite. Ele está olhando para o Brasil nesses dias. Ele está procurando pessoas, Ele está procurando corações. Ele quer derramar, Ele quer nos ungir, Ele quer empoderar, Ele quer levantar testemunhas. Ele vai fazer isso. Você fazendo parte disso ou não? A pergunta é: você vai esperar Jesus voltar? Ou vai trabalhar para que Ele volte? A minha oração nessa noite é: Senhor, envia trabalhadores. Levanta trabalhadores. Levanta trabalhadores aqui nesse lugar. Trabalhadores da última hora, Senhor. Espírito Santo, nós honramos quem você é nesse lugar. Espírito Santo, nós honramos você nesse lugar. Você é Deus. Você é Deus. Você é o nosso Consolador. Você não é uma fumaça, você não é um vento. Você é Deus habitando no meio do seu povo. Nós honramos a pessoa do Espírito Santo nesse lugar, nessa noite. Nós honramos o Espírito Santo nesse lugar, nessa noite. Deus Espírito, você é adorado nesse lugar. Você é invocado nesse lugar. Nós abrimos a nossa vida para você nessa noite. Nós desejamos mais a sua presença do que dinheiro. Nós desejamos mais a sua presença do que sexo. Nós desejamos mais a sua presença do que eventos. Nós desejamos mais a sua presença do que a felicidade momentânea. Nós desejamos a sua presença. Espírito Santo, encontra em nós corações contritos nessa noite. Oh,